Olá, lojista! Seja muito bem-vindo ao De Lojista para Lojista, um programa criado para lojistas de tintas que, assim como eu, querem vender mais, querem fidelizar cliente, querem aumentar o lucro sem ficar competindo por preço o tempo todo. Aqui tu encontra estratégias reais para enfrentar esse mundo que é o varejo das lojas de tintas. Eu sou a Priscila, uma lojista de tintas, e há 17 anos eu vivo todos os dias a realidade de uma loja de tintas. Eu conheço muito bem a sensação de olhar para concorrentes maiores, mais fortes, mais antigos e pensar como eu, como apenas uma loja, vou conseguir concorrer com esses grandes e antigos lojistas. Se tu também tem essa dúvida, se tu também tem a sensação que não vai conseguir competir com grandes lojas, com lojas muito maiores, mais fortes, mais antigas do que a tua, esse episódio aqui é para ti. Lá no começo eu olhava para os grandes concorrentes que tinham, na época, 30 anos já de mercado, e para mim era uma competitividade extremamente injusta, porque como que eu ia competir, como eu ia fazer volume com uma fábrica para ter uma competitividade de preço melhor, se eles já tinham 30 anos de mercado, já tinham os clientes fiéis, já tinham os pintores parceiros, já eram reconhecidos na cidade, e eu estava apenas iniciando. Como que eu ia me tornar competitiva? Isso não havia possibilidade para mim de acontecer, porque o meu foco era totalmente no preço, na venda do preço. Então eu enxergava o concorrente maior apenas como uma competição de preço, e isso eu nunca consegui realmente acompanhar esses grandes lojistas, essas lojas extremamente antigas na cidade, que realmente já tem um fluxo de vendas, já tem um fluxo de compras muito alto e uma negociação muito boa com os fornecedores também. Mas o meu único foco era como competir com o preço. Eu olhava como se o consumidor avaliasse e escolhesse uma loja apenas pelo preço. Quando eu enxergava concorrentes tão mais antigos e tão mais fortes do que eu enxergava ele com somente benefícios. Benefícios em absolutamente tudo. Tudo eles estariam à minha frente. Até eu começar a fazer realmente uma análise mais detalhada e entender os pontos fracos desses meus concorrentes. Ninguém consegue ser bom em absolutamente tudo dentro de uma empresa. Ninguém consegue ser o melhor em atendimento, o melhor em pós-vendas, o melhor em preço, o melhor nas entregas. Não existe uma loja que simplesmente, nem a minha loja, posso te dizer isso com muita propriedade. Na minha loja, eu não entrego tudo com perfeição. Eu tenho um ponto forte que eu escolhi como foco para minha empresa, mas eu não consigo ser boa e perfeita em todas as partes da minha loja de tintas. E isso acontece em todas as empresas, seja grande, seja média, seja pequena. Quando eu comecei a avaliar com mais detalhes, com mais cuidado a concorrência, sem analisar apenas o preço, é que eu consegui entender onde estavam as falhas, qual o grupo de clientes que eu gostaria de focar na minha loja e entender que este grupo que eu quero atender, o meu concorrente mais forte, mais antigo, era extremamente fraco nesse ponto. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar que nem sempre o concorrente maior, mais forte, mais antigo é quem realmente tem uma vantagem competitiva. Também o erro que faz pequenas lojas competirem de forma errada com esses concorrentes maiores. Como encontrar o meu espaço para minha loja onde os meus concorrentes não estão? E como construir uma verdadeira autoridade, mesmo eu não sendo a maior e mais conhecida e mais antiga loja da cidade. Um dos maiores erros que eu cometi lá no começo, ao tentar concorrer com grandes lojas e lojas mais antigas, foi copiar o que o concorrente fazia. Se o concorrente tinha o preço X, eu tentava colocar o mesmo preço. Minha margem, nem preciso dizer que sumia. O meu concorrente entregava em tanto tempo, eu fazia a mesma coisa. O meu concorrente entregava de graça, eu fazia a mesma coisa. O meu concorrente tinha a marca XYZ, eu tentava comprar as mesmas marcas. Tudo que o concorrente, meu maior concorrente fazia,
eu tentava competir com ele fazendo exatamente as mesmas coisas. Se o concorrente fazia alguma promoção pontual, eu ia lá e fazia a mesma promoção e colocava o mesmo preço. Se o concorrente fazia alguma vantagem para o cliente, algum programa de pontos, alguma coisa extra para o cliente, para o pintor, eu ia lá e fazia exatamente as mesmas coisas. Eu era uma cópia perfeita de um concorrente que eu nunca conseguiria alcançar pelo tempo e pela diferença, obviamente, de tamanho de loja. Outro erro que eu cometi foi acreditar que o único critério de escolha de um cliente para uma loja, dele escolher o meu concorrente ou escolher a minha loja, seria o critério preço. Eu não entendia que existem grupos diferentes de clientes que valorizam coisas diferentes na hora de comprar tintas. A gente tem o grupo dos construtores, a gente tem o grupo dos pintores, a gente tem o grupo do consumidor final, a gente tem o grupo do consumidor final que sim é do preço, a gente tem o grupo do consumidor final que é a prioridade, um atendimento, uma agilidade, uma assertividade. A gente tem aquele grupo de clientes que vai pintar e não tem condições muitas vezes de contratar um arquiteto, mas ele precisa fazer uma escolha de cores, ele precisa de uma orientação técnica em relação a produtos. Então eu entendi que existem grupos de clientes que valorizam coisas diferentes, mas não era assim que eu enxergava a minha loja. Eu enxergava a minha loja apenas como escolha através do preço. Eu não conseguia enxergar que existiam outras possibilidades de venda e de escolherem a minha loja sem ser o menor preço. Toda a empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela vai ter os pontos mais fortes e ela vai ter os pontos mais fracos. A questão para mim foi entender quais eram os pontos mais fracos do meu concorrente e o que eu poderia trazer isso para minha loja e atender um grupo diferente de clientes que o meu concorrente maior, mais forte, não estava conseguindo atender ou estava atendendo de uma forma que esse cliente não gostaria de ser atendido. O ponto que eu entendi em relação aos meus concorrentes mais fortes e maiores era uma falha muito grande no atendimento como um todo, desde o primeiro passo de um cliente chegando na loja até o pós-vendas. Eu entendi o ponto fraco desses meus concorrentes e eu precisei de utilizar disso para trazer para minha loja e criar um diferencial competitivo em que o cliente não ficasse me comparando com esses concorrentes o tempo todo. Quando a gente analisa em detalhes o nosso concorrente e entende quais são os pontos fracos dele, acabam surgindo grandes oportunidades. Muitas vezes a gente faz um cliente oculto, a gente liga para uma loja pedindo apenas preço, a gente não analisa como é o atendimento, o tempo de resposta, qual é o real interesse que eles têm no cliente, qual o real interesse em vender bem e não vender barato, qual o real interesse em realmente trazer o cliente para dentro da loja, qual a experiência que essa loja, desde o primeiro telefonema, qual a experiência que essa loja envolve o cliente em relação à compra de produtos de tintas, em relação à compra de cores. Então, cada loja vai ter o seu ponto mais fraco e tu precisa entender em detalhes, fazendo o cliente oculto, fazendo ligações, fazendo visitas nos teus concorrentes, quais são os pontos mais fracos que tu pode utilizar disso como uma grande oportunidade para trazer para a tua loja. Normalmente é o atendimento que é o ponto fraco desses grandes concorrentes. Por quê? Esses grandes concorrentes mais fortes que vendem muito e são muito antigos, eles têm muito foco no faturamento. Eles precisam vender altos volumes para conseguir fazer os fechamentos com as fábricas, cumprir os volumes, terem os retornos, os acordos e objetivos junto com as fábricas. Então eles não têm muito esse envolvimento com o atendimento ao consumidor final. Normalmente é o consumidor final que eu entendi que traria um lucro maior. Enquanto meu concorrente precisava vender 3 latas de 18 litros, eu vendendo apenas uma, teria o mesmo lucro que ele. Então eu teria um faturamento menor, sim, e continuo tendo um faturamento menor que um concorrente, mas eu tenho um lucro
muito melhor, muitas vezes com resultado melhor do que esses concorrentes. Só que eu entendi que o grupo de clientes que iria realmente valorizar um atendimento e deixar uma margem maior seria o grupo do consumidor final, aquele que realmente não tem orientação, aquele que chega na loja completamente perdido. E esse grupo de clientes, ele dá sim mais trabalho. A gente precisa de uma equipe mais preparada, senão o atendimento demora muito. Quando um atendimento demora muito, a gente tem outros clientes esperando que podem ir para um concorrente e isso é prejuízo para a empresa. Então, uma loja que, como a minha, que focou muito na questão do atendimento técnico em produtos e em cores, a gente precisou estar extremamente preparado para ser rápidos para isso. Uma escolha para uma casa inteira não pode levar mais de 10 a 15 minutos. Então, entender esse ponto e trazer como uma vantagem competitiva, a gente precisa também analisar nos mínimos detalhes para não realmente sair perder cliente, perder margem e não conseguir trabalhar ali com um faturamento e com um lucro saudável. Quando tu for criar uma vantagem competitiva em relação aos teus concorrentes, essa vantagem competitiva tem que ser de fácil entendimento por parte do cliente. Se o cliente ele não está falando o porquê ele está comprando na tua loja, por ser um atendimento melhor, por ser um atendimento técnico e não ser por preço, se o cliente não está falando isso, é porque a vantagem competitiva que tu está criando não está clara e aí tu continua competindo por preço. Quando o cliente ele não entendeu bem qual é a vantagem de comprar na tua loja, ele vai sim ficar comparando os preços entre as lojas. Agora, quando a gente cria uma vantagem competitiva no qual o cliente se surpreende como algo de um atendimento que ele nunca teve em outra loja, alguma informação que ele não teve em loja nenhuma e ele percebe e ele fala isso, é porque a vantagem competitiva está clara e muito bem definida e está, obviamente, funcionando. Tenha muito cuidado sempre com a vantagem competitiva se realmente o público que tu gostaria de atender valoriza exatamente esse diferencial que tu criou na tua loja. A gente criar um atendimento extremamente técnico, diferenciado para construtores que muitas vezes buscam a vantagem de preço porque eles precisam do preço para diminuir o custo de obra, muitas vezes a gente vai se frustrar sendo os melhores em atendimento e atendendo o público errado. E eu não estou dizendo que tu não deve atender este público. Nós, como loja de tintas, temos vários públicos diferentes, nós podemos atender esses vários públicos diferentes. O que eu quero trazer aqui é que muitas vezes a gente se frustra criando uma vantagem competitiva, preparando a loja para um atendimento e a gente está atendendo um público que não valoriza o atendimento. Então, muito cuidado com o público que tu está atendendo e a vantagem competitiva que tu está criando, porque essas duas informações precisam conversar, senão não vai funcionar. O principal ponto é tu entender nos mínimos detalhes o que o teu concorrente está fazendo e o que o teu concorrente não está fazendo. E dessa parte que o teu concorrente não está fazendo, qual é a vantagem competitiva que tu pode trazer para a tua loja como uma vantagem para o cliente não olhar apenas preço, ele valorizar a tua loja por esta vantagem, o preço não ser o principal fator dele escolher a tua loja ou não. Então entenda nos mínimos detalhes o teu concorrente, isso faz total diferença para o teu negócio. Se tu ficar só copiando o tempo todo o que o teu concorrente maior está fazendo, eu sinto te dizer que tu entra na guerra de preços e tu não vai ganhar. Vencer guerra de preços de concorrentes maiores, concorrentes mais antigos, que têm volume de compras, concorrentes muitas vezes que compram uma vez no ano e garantem o preço, virada de tabela, eles garantem o preço por muito tempo. Competir com eles é extremamente difícil e uma guerra perdida. Então, o ponto principal é entender quais são as falhas desse concorrente e trazer para nossa loja como um diferencial competitivo. Se tu concorre com grandes lojas, tu concorre com lojas muito mais antigas do que a tua, não encara isso como uma desvantagem e como um jogo perdido. Encare isso como um convite para ser totalmente diferente dos teus concorrentes. E hoje eu vejo sim uma grande preocupação de lojas maiores, principalmente de lojas que não são especializadas, lojas que não são especialistas em pisos, lojas que não são especialistas em tintas. Eu vejo uma preocupação grande porque tem sim um movimento de clientes buscando a especialidade. Existe sim um grupo grande de clientes que busca
mais conforto, as pessoas não têm tempo para resolver um problema. A nossa oportunidade como uma loja menor é trazer tanta facilidade para o cliente que ele nem pense em comprar em outras lojas. Uma loja menor como a nossa, a gente consegue muito mais agilidade, solucionar um problema muito mais rápido. E isso é uma extrema vantagem para nós que somos menores e lojas mais novas também. Assim como lojas pequenas têm a grande preocupação de concorrência com lojas maiores, as lojas maiores também têm a preocupação da concorrência de lojas menores por um movimento de um grupo grande de clientes buscando mais exclusividade, buscando um melhor atendimento, buscando mais agilidade, porque afinal de contas o tempo das pessoas hoje vale muito e tem muita gente que não tem tempo, nem muitas vezes para escolher, ir até a loja para escolher. Quem dirá ficar resolvendo algum problema, algum erro de entrega de lojas maiores. Então, sim, nós menores temos muitas e muitas e muitas vantagens em relação a lojas maiores que vendem mais, lojas mais antigas e principalmente lojas que não são especializadas. Se tu também é um lojista de tintas, assim como eu, vive esse varejo de tintas todos os dias, já segue o canal aqui e nós nos vemos no próximo De Lojista para Lojista.